pela importância do tema tratado, nós estamos falando de perspectivas a respeito de um mundo que não será mais o mesmo. Então, mais gente precisa estar ciente desse processo, porque nessa disputa por petróleo, por gás, por minério, por controle de navegação, milhares, milhões, muitos podem, já estão sofrendo e, infelizmente, tendem a sofrer, porque me parece que uma composição está muito longe do interesse dos grandes players. Israel não vai negociar com o Hamas. Se é essa a pergunta que vocês querem fazer, em função o fato do Hamas ter 130, juntamente com a Jihad israelense sob sua custódia, não fará com que Israel negocie qualquer tipo de compromisso com eles. Eles vão tentar destruir qualquer tipo de controle vinculado a um contraponto ao seu poder no sul das suas fronteiras, não é? Mas eles vão enfrentar muita dificuldade, porque é possível que isso faça com que o Hezbollah se mobilize, é possível que os grupos pró-iranianos se mobilizem, e se a gente tivesse que fazer uma pirâmide, eu diria para vocês o seguinte: nunca esquecendo também dos grupos de pressão transnacionais, oligopolistas, que muitas vezes transitam em estados com interesses conflitantes. Mas se nós tivéssemos que fazer uma organização piramidal desse processo, eu diria que no topo da pirâmide está a China, do outro lado, na outra pirâmide, estão os Estados Unidos, abaixo dos Estados Unidos está Israel e abaixo da China está o Irã. Então, quer dizer, até o próprio conflito entre Israel e Irã, de certa forma, é um conflito entre os Estados Unidos e a China. A parte, como eu disse, existem contradições relativas à atuação de grupos oligopolistas que transitam, por vezes, em estados nacionais com interesses conflitantes. O grande ponto é a disputa entre estes dois players pelo controle da energia e das rotas de comércio. Basicamente, é disso que se trata. E, nesse momento, aparentemente, não há solução de compromisso. Eles não estão dispostos a dividir nenhum tipo de influência a partir do momento em que os conflitos já emergiram de forma que não é mais possível voltar atrás. Então, esta mobilização dos grupos palestinos, e ainda voltando àqueles que dizem sobre a possibilidade de uma teoria da conspiração, de um 11 de setembro, de um September 11, de que eventualmente Israel pudesse ter ciência da preparação desse processo, no mínimo, e não ter tomado as atitudes cabíveis no sentido de realmente permitir que isso acontecesse para que pudesse estabelecer uma contraofensiva definitiva, são situações que nós não podemos aqui trazer como teorias da conspiração absurdas, absolutamente absurdas, porque é um ponto, gente, aonde os que estão disputando esse tipo de precedência em relação aos controles que eu suscitei agora há pouco, energia e navegação, basicamente rotas comerciais, querem tudo para si. Então, não há perspectiva de solução de compromisso. Não há perspectiva de solução de compromisso. O que a gente vai ver das próximas 24 a 48 horas é se Israel consegue arrasar a faixa de Gaza sem trazer os iranianos para dentro desse conflito. Se Israel consegue anular completamente qualquer tipo de poder do Hamas, da Jihad e dos grupos de pressão ligados aos iranianos, e eventualmente, por que não dizer até os sauditas, se nós chegarmos à conclusão que os sauditas estão realmente próximos do interesse de Pequim, do interesse de Teherã, e estariam de alguma forma aí, subsidiando essa aliança a nível logístico e tudo mais. Então, neste momento, nós vamos verificar quem efetivamente terá capacidade de controlar definitivamente essa região em disputa. O controle do Mar Mediterrâneo é mais importante do que o controle do Cáucaso. O controle do Mar Mediterrâneo é mais importante do que o controle da Ucrânia. O controle do Mar Mediterrâneo é mais importante do que o controle no Indo-Pacífico, por exemplo, dentre as perspectivas e possibilidades de conflito entre interesse da China, aí naquela proxy war com Taiwan, com o interesse da possibilidade da entrada dos australianos, aí representando o interesse dos Five Eyes e tudo mais. O Mediterrâneo é a chave para que nós tenhamos a consagração de quais são os interesses que vão, de alguma forma, capitanear ou nortear os próximos anos no que diz respeito aí ao controle do comércio e da navegação. Quem controla os caminhos, controla o comércio. Quem controla a energia, controla a produção, mas não adianta você controlar a produção se você não controlar as rotas. Então, esse é o grande jogo nesse momento. Esse é o grande jogo nesse momento. Então, por isso eu tenho a impressão que a gente precisa observar qual é a posição de Riad.